Boa tarde a todos e todas. Nós vamos dar início à segunda mesa do Diálogos Contemporâneos, que é um evento promovido tanto pela livraria Montu pela Nova Consciência. E nessa edição de hoje, como disse o Alexandre, nós vamos discutir o tema Brasil hoje, Estado Democrático de Direito ou Estado de Exceção. Eu vou passar a palavra para a Maíra. Isso, primeiras damas sempre. Que é professora do curso de Educomunicação da Universidade Federal de Campina Grande. Ao final, nós vamos fazer uma roda de perguntas, e vai ficar aberto ao público e vocês podem se manifestar. Peço que a gente siga um pouco um horário de 20 minutos para cada um, mas a gente pode estender um pouquinho, eu controlo o tempo e aí eu aviso para vocês quando tiver faltando 5 minutos, mais ou menos. Ok? Peço desculpas por não ter um data show na ilha. Você tinha programado outra coisa. Eu gosto da voz. Minha voz é ouvida. Gente, boa tarde. Eu gostaria de iniciar agradecendo o convite, tanto da Organização Nova Consciência como da Livraria Nobel. Para mim é uma honra estar aqui com vocês hoje, dialogando sobre um tema de extrema relevância para a compreensão da nossa realidade contemporânea, no Brasil. Um tema muito amplo, porque se a gente vai tratar do Brasil de hoje, além dos aspectos referentes ao Estado Democrático de Direito e ao Estado de Exceção, há uma série de aspectos políticos, culturais, sociais, históricos que deveríamos levantar. E eu fiquei me perguntando durante muito tempo em que sentido eu posso focar a minha fala, porque eu sou viciana com essa dedicância. Viciana quer falar de tudo ao mesmo tempo. Então, para que eu pudesse encontrar uma linha de fala e contribuir para a mesa e para o nosso diálogo de hoje, e acho, inclusive, que a parte posterior, que é o diálogo com as pessoas que aqui estão, é de fato o que é mais relevante para que a gente possa discutir essa realidade do Brasil contemporâneo. Estou ao lado de um professor de economia, ao lado de um representante da OAB, e eu fiquei me perguntando, do ponto de vista econômico, já existe uma voz, do ponto de vista jurídico e também historiador, também existe uma voz. E eu sou da área de comunicação, de linguística e comunicação, doutorado na área de linguística e análise de discurso, e da área de comunicação. Então eu pensei que minha contribuição para essa fala de hoje, para essa mesa de hoje, poderia ser no sentido de refletir acerca da comunicação no Brasil contemporâneo, dos oligopólios da mídia no Brasil contemporâneo e de que forma eles contribuem para o que nós chamamos de um estado de exceção no Brasil. O tema do nosso encontro de hoje é o Brasil de hoje, Estado Democrático de Direito ou Estado de Exceção? Já é uma interrogação. Então, creio que todos nós precisamos começar nos posicionando acerca dessa interrogação que nos foi colocada. Creio que quem está aqui na área jurídica pode explicar melhor, do ponto de vista jurídico, o que descaracteriza um Estado Democrático de Direito no Brasil contemporâneo. Mas, evidentemente, que para fazer uma introdução à minha fala, eu preciso me posicionar acerca disso. Enfim, o que é que caracterizaria, ou o que é que caracteriza um estado de exceção em linhas gerais, no senso comum, sem um aprofundamento mais acadêmico, em termos de definição disso, Enfim, o que é que caracteriza um golpe de Estado? Desde a compreensão do iluminismo, da Revolução Francesa, que traziam as ideias de mudança com a denominação de revolução, hoje a gente utiliza muito o termo golpe. Então, o que é que caracterizaria um golpe? Um golpe de Estado acontece quando um governo legitimamente eleito, amparado constitucionalmente, é impelido a sair do seu lugar, da sua posição, do seu lugar de poder, para que outro grupo de governantes ocupe esse lugar, utilizando sempre de vias excepcionais
e eu diria até ilegais. Eu creio que é mais ou menos o que caracteriza o nosso cenário político atualmente, infelizmente. E por que isso se caracteriza? Ora, se a gente fizer uma leitura histórica um período mais curto, dos anos 90 para cá, nós tivemos uma gestão de um projeto neoliberal no Brasil, né, representada pela figura do até então denominado príncipe dos sociólogos, eu diria hoje, que é o rei decadente dos tucanos, que é Fernando Henrique Cardoso, que trouxe um projeto neoliberal para o Brasil, que vigorou durante 2 mandatos, em que se sucedeu um novo projeto político para o país, encabeçado pelo ex-líder sindicato, ex-presidente da República, Lula, né, Luiz Inácio Lula da Silva, em que se trouxe um direcionamento político diferente para o país. Então nós temos 13 anos de poder de um projeto que eu caracterizaria, mas não sou da área econômica, mas ouso dizer que, do meu ponto de vista, ele se caracteriza por um projeto que não é neoliberal. Né? O projeto neoliberal, ele aposta sempre na diminuição do Estado, na característica da exploração da ideia do Estado mínimo, mas também que não produz uma ruptura total com uma lógica econômica neoliberal, dominante. Né? Agora, como ele se caracteriza? Se ele não escapa e, ao mesmo tempo, não se configura dentro dessa lógica. Eu diria que a gestão do PT, à frente do Brasil, se caracteriza por um projeto de desenvolvimento aliado à inclusão social. Ainda que essa inclusão social não seja, do ponto de vista revolucionário. Né? O PT não produziu uma revolução política no país. O PT deu continuidade a determinados projetos, aliando projetos de inclusão social e de tentativa de diminuição dos contrastes sociais que caracterizam o Brasil. Esse projeto se estende há 13 anos no país. Né? Evidentemente, nós sabemos que o Brasil vive sempre há pouco tempo uma polaridade entre 2 partidos, o PSDB e o PT. Né? O PT representado aí como um partido mais à esquerda e o PSDB como mais à direita. E vemos, ao longo desses 13 anos, sucessivas derrotas de um projeto neoliberal para o Brasil. Então, esse programa neoliberal, que não se consolida nas urnas, que não se efetiva nas urnas, ele é agora implantado, implementado por um governo interino que destitui a presidente da República sem que pese sobre ela nenhum crime de responsabilidade. O processo de impeachment, de fato, ele é previsto na nossa Constituição, que é a nossa Carta Magna. Entretanto, para que esse impedimento de um presidente da República ocorra, de fato, é necessário que esse impedimento ele caracterize um crime de responsabilidade cometido pelo presidente da República, no caso, pela presidenta da República, Dilma Rousseff. Evidentemente que nós não podemos encontrar nenhum crime de responsabilidade aí, né? O pedido foi feito em nome de pedaladas fiscais, que não correspondem a um crime de responsabilidade. Até as pedaladas fiscais não são reconhecidas pela perícia do Senado no atual processo de impedimento, né? Que está aí aberto. Então nós temos um poder tomado de assalto. Nós temos um projeto político governamental incapaz de se eleger nas urnas e que ganha o poder pela força. Há determinadas instituições que estão aí implicadas nesses jogos políticos: o judiciário, o parlamento e a mídia. Essa minha fala agora é introdutória, mas eu vou focar na mídia porque é a minha área, porque eu sou da área de comunicação. Né? Então, de que maneira isso se orquestra? Como isso se orquestra? Por que isso se orquestra? Eu acho que é do conhecimento de todos aqui que o Brasil é um país construído historicamente a partir de desigualdades e de contrastes sociais. E que a elite brasileira, ainda, digamos assim, sustentada
naqueles padrões da Casa Grande e Senzala, para lembrar de Gilberto Freire, tem uma elite que não admite, nem nunca admitiu, ao longo da história do Brasil, nenhuma forma de tomada de poder pelas classes oprimidas desse país. Então, o poder do PT, que eu repito, não é um poder revolucionário, não é nada que tenha quebrado com os paradigmas que já vem acontecendo, apenas incluiu no seu programa linhas de atuação de políticas públicas voltadas para uma diminuição de uma desigualdade social que é histórica e que é opressora. A tomada de poder, e não só a tomada de poder, mas a continuidade desse projeto político, ele incomoda de uma maneira muito incisiva as elites brasileiras. Isso aí eu acho que é um ponto do qual todos concordamos, e se não concordam, nós teremos tempo para debater isso. Agora, eu chamaria a atenção para um fato muito específico também, de que esse golpe, que eu caracterizo dessa maneira, de Estado que acontece no país hoje, ele não se dá apenas em razão de questões internas do país. Ele projeta, na verdade, um cenário global, um cenário internacional. Quer dizer, os interesses que estão em jogo dentro desse projeto de tomada do poder, de destituição, de desmonte de um governo dedicado a políticas sociais de inclusão, ele se dá também em um nível internacional. Por que o país incomoda tanto em termos de uma geopolítica global? Em que sentido o Brasil incomoda? Por que destituir esse governo? São algumas questões que nos instigam a diversas reflexões e a pontos de vista distintos. Isso é o que caracteriza qualquer democracia. As divergências ideológicas são absolutamente saudáveis à democracia. O que não é saudável à democracia é que essas divergências ideológicas se sobreponham sobre o Estado democrático de direito. Principalmente que essas divergências ideológicas, que, por sinal, elas pulverizam na sociedade brasileira de uma maneira odiosa, atacando os direitos humanos, incitando um clima de ódio na sociedade, porque ódio não é a mesma coisa da divergência, coisas que se colocam de maneiras distintas. Se a divergência ideológica ela é um combustível para a democracia, o ódio, na verdade, é uma armadilha para a democracia. E com isso eu lembro minha leitura das férias, não férias, um pequeno recesso que tivemos na UFCG, que é o livro de Jacques Rancière, que ele fala o ódio à democracia. E que ele diz que a democracia, desde a denominação democracia, ela teve uma conotação de um insulto. A palavra democracia nasceu como um insulto. Então, na verdade, o que mais apavora o Estado democrático de direito é a própria democracia. Porque o Estado democrático de direito, nas sociedades ocidentais contemporâneas e capitalistas, ele se sustenta por uma democracia representativa, que, na verdade, atende prioritariamente aos interesses de uma elite dominante. Quando os interesses e os privilégios dessa elite dominante passam a incomodar, aliás, a perda desses privilégios passa a incomodá-los, nós temos esse fenômeno, que não ocorre só no Brasil, de neofascismo. Vivemos a era do neofascismo, uma era da intolerância, uma era em que o Brasil, por exemplo, vive um extermínio de LGBTs, uma violência desmedida contra LGBTs, contra negros nas periferias. Então, essa luta de classes, digamos assim, e aí eu ouso ampliar o termo classes, porque eu também sou Foucaultiana, embora eu ache que Marx nunca esteve tão atual para compreender a realidade
política do Brasil. Eu sou Foucaultiana e quem me conhece sabe muito bem disso. Eu acho que as relações de poder se dão em várias vias. Se dão na via da exploração de classe econômica, se dá na via de opressão de gênero, de opressão étnica, de opressão de orientação sexual. Então, eu creio que no Brasil esse clima de ódio atinge, né, todas essas esferas atualmente. E eu me recordo agora que, dirigindo, eu gosto de ficar ouvindo Rádio Senado, principalmente nesse momento político. E eu ouvi uma declaração do senador Lindenberg Farias, por sinal é paraibano, né? E que ele disse uma coisa que eu achei muito importante para a gente refletir hoje. Ele disse o seguinte: diferente do que as pessoas acreditam, a luta de classes, ela não acontece apenas no sindicato, nos partidos políticos, nas fábricas, enfim. A luta de classes, ela ocorre, por exemplo, na disputa de recursos por políticas públicas. E é isso que caracteriza o golpe. Uma das declarações de Michel Temer foi justamente que o erro do PT foi ter dado mais atenção às classes trabalhadoras do que ao desenvolvimento econômico do país. Eles, as classes dominantes do país. Isso sem reconhecer parece que não reconhece toda a história de opressão de um país. Desde da sua fundação, desde do seu nascedouro, ele se dá a partir de contrastes sociais. Quero resgatar aqui também a violência que foi cometida contra o MST, uma coisa absolutamente brutal. E já que eu falei do nascedor do Brasil, porque essa desigualdade se dá na medida que chegam os colonizadores e dividem a terra em 6 marias. Eu fui orientadora de Boaventura de Souza Santos, no meu doutorado, no sanduíche, em Portugal, e ele disse uma coisa muito interessante: a terra é a grande metáfora do país. E, de fato, né, desde a fundação, o que consideramos como fundação do Brasil, toda a desigualdade esteve baseada na divisão de terras, né, além na divisão das 6 marias. Mas enfim, não digo que sim, às vezes vai falando, volta, fala e volta. Mas voltando à caracterização da geopolítica atual, né? O país, de certa maneira, enfrenta uma orientação neoliberal, né? Uma orientação da globalização neoliberal. Na medida em que o país cresce economicamente, toma evidência e passa a integrar um bloco como o BRICS, dos países emergentes, ele passa justamente a incomodar uma orientação neoliberal dentro da geopolítica. Então, há interesses referentes ao petróleo. Não acho que é nada por acaso que, por exemplo, as revelações de que a presidente Dilma era como é que eu posso dizer, espionada pelos norte-americanos, e a Petrobras também, tem ocorrido pouco antes da Operação Lava Jato. Essas coisas não são coincidências. Se a gente olhar para o continente latino-americano, há um desmonte coletivo de governos de esquerda. Há um empenho de um capitalismo internacional e o Brasil, dentro desse contexto latino-americano, é um país nuclear. Então, evidentemente que nós estamos vivendo um estado de exceção. De que maneira a instituição como o judiciário contribui para isso? Promovendo uma justiça partidarizada. De que maneira uma instituição como o parlamento produz isso? Ai, meu Deus, 5 minutos. Produz isso. Calma, você tem. De que maneira produz isso? O parlamento. Olha, nós temos um congresso de corruptos caçando o presidente da República, que não tem conta na Suíça. Não existe o nome dela citado em nenhuma delação. E como isso se explica? Como se explica isso? O atual presidente temporário, interino no Brasil, ele é inelegível. E contra a presidente da República pesa o quê? Que crime ela cometeu? O que aconteceu? Agora, só para finalizar, vou tentar aproveitar ao máximo esses 5 minutos, né? De que maneira os meios de comunicação contribuem para isso? Se a gente fizer um resgate histórico de uma história mais recente do país, de Vargas até aqui, por exemplo, nós vamos observar
Nós temos um grande problema em relação à comunicação nesse país. Um problema chamado falta de regulamentação da mídia. Acho que todos nós concordamos que nós temos uma mídia altamente partidarizada também. Sem falar que nós temos no Brasil uma aberração em qualquer sociedade democrática, que é a formação de oligopólios midiáticos. Quando a gente fala em regulamentação da mídia no Brasil, as pessoas começam a dizer que a gente está querendo virar Cuba. O que elas esquecem é que a regulamentação da mídia no Brasil não tem nada a ver com controle de conteúdo, não tem nada a ver com censura. Os Estados Unidos têm regulamentação da mídia, né? A Alemanha tem regulamentação da mídia. O Reino Unido, que é o berço da liberdade de imprensa, tem regulamentação da mídia. Mas no Brasil, esse debate não chega à sociedade civil, porque os formadores da opinião pública, que são os oligopólios midiáticos, não querem também perder os seus privilégios. Então, a atuação desses oligopólios midiáticos na construção desse golpe de Estado tem a ver justamente com a falta de regulamentação da mídia. Se a gente pega a história recente do Brasil, eu trouxe algumas manchetes, não tenho como aqui, mas dá para expor assim, né? Dá para a gente ver que eu chamei das memórias das narrativas midiáticas no Brasil, né? Se nós pegarmos de Vargas, em 51, na época em que ele foi eleito democraticamente, né? É um cenário muito similar ao Brasil de hoje, assustadoramente similar, né? Vargas, ele venceu, né, pelo PTB, né? E derrotou a UDN, né, que era o partido de direita, de Carlos Lacerda, etc. E nesse momento, a vitória dele, ela não foi uma vitória maciça, ela não foi uma vitória, né, foi mais ou menos como a vitória de Dilma, uma vitória um pouco apertada. Não tão apertada, mas simplesmente pelo fato de que a soma dos votos brancos e nulos, quando somava-se tudo, ele não tinha uma maioria absoluta. Então o que a grande mídia fez naquele momento? São os mesmos grupos midiáticos. São seis famílias que comandam a organização midiática de um país continental como o Brasil. Isso desde que houve a comercialização da radiodifusão no Brasil, desde os anos 30. Então o que nós temos? Nós temos a tribuna da imprensa, que era de Carlos Lacerda, da UDN, que era o maior adversário de Getúlio Vargas, que desde o início cai em cima da vitória, tentando deslegitimar a vitória de Vargas, né? As pautas de Vargas incomodavam a elite também, porque ele pregava muito nacionalismo, né? E os direitos trabalhistas, que incomodavam essa elite. E houve uma campanha maciça dos meios de comunicação no Brasil, inclusive acusando das mesmas coisas. Que a eleição tinha sido fraudada, que ele não tinha maioria absoluta, que ele era o maior corrupto da história. As pautas e as narrativas midiáticas são absolutamente similares com a realidade que nós percebemos hoje no Brasil, né? Nós temos aqui, renuncia à presidência para salvar a República, sobre Vargas, na tribuna da imprensa, decisão unânime, renúncia de Vargas. Isso durou até o que culminou, eu queria até pormenorizar mais, mas o tempo não me permite, o que culminou no suicídio de Vargas, em 54. Esse golpe de Estado de 64 estava previsto para 54. Mas a comoção gerada pelo suicídio de Vargas adiou esse golpe por 10 anos. E é justamente quando a gente tem outro cenário, com os mesmos atores midiáticos também, nós temos a renúncia de Jânio Quadros, em 61. É importante dizer que nessa época, a eleição para presidente e para vice-presidente, elas ocorriam separadamente. Você votava, não era uma chapa, né? Você votava no presidente e no vice. Então tinha algumas coisas assim meio malucas que Jânio Quadros não era do mesmo partido de Jango, né? De João Goulart. E na medida que, acho que ele era da UDN, né? Jânio Quadros, Jango era do PTB, ele era da UDN. Na medida que ele renuncia, desde então, no momento da renúncia dele, Jango estava numa viagem internacional na China. Né? Então, tentaram criar um clima de parlamentarismo, que também parece muito com o cenário do Brasil atual, para impedir Jango de assumir esse lugar
da presidência da República. E esse parlamentarismo, em um certo momento, até vingou. Né? Quando ele é destituído, em 63, é que se cria exatamente os mesmos meios de comunicação, os mesmos que atuaram na Vargas, que atuaram em Jango e que atuam atualmente. Produzem, na verdade, uma criminalização de Jango, né? Sempre com aquelas mesmas narrativas. Né? Tá. Então, eu só queria encerrar dizendo que quando a gente olha para a história, evidentemente a gente consegue compreender melhor o presente. Então, na mesma medida em que a gente tem que refletir sobre o Brasil de hoje, a gente tem que refletir sobre o Brasil de amanhã. Duas coisas são urgentes: reforma política, e não reforma política fajuta, e regulamentação da lei. Senão nós vamos continuar tendo os mesmos barulhos midiáticos, comandando a opinião pública, comandando o golpe, porque infelizmente no Brasil o golpe não é uma exceção. O golpe é uma regra. Então eu só gostaria de finalizar dizendo uma coisa, que hoje, 9 de julho, meu pai, professor Jander Nunes, estaria fazendo 72 anos de idade. Ele dedicou a vida dele à luta contra a ditadura, foi preso no Congresso de Biúna. Quando fui convidada, fiquei muito emocionada, mas fiquei um pouco sensibilizada com a data, porque geralmente eu fico junto da minha família. Em João Pessoa, nesse dia, ficamos juntos o dia inteiro. Eu disse à minha mãe e à minha irmã que era também por ele, que eu acho que ele preferia que eu estivesse aqui, nesse momento, debatendo um assunto de extrema relevância. Então, minha homenagem a ele, meu sentimento por essa data e uma gratidão enorme por poder estar numa data tão especial para mim, debatendo um assunto que é de extrema relevância. Muito obrigada, gente.